Saudações pessoal, aqui é o Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre a linha Stick da Jelly Monster. Se você não está sabendo, a Jelly Monster é uma editora nacional que lançou aí 4 joguinhos pequenininhos, num formato meio que de caixinha de palito de dente, assim. Talvez você ache esquisito, mas aí não é esquisito. Ele gera um formato, meio que de cartas 3 por 1 a proporção, Então eu vou mostrar daqui a pouco umas imagens. E eu consegui jogar, todos eles no DOF. Não vou dizer que foi numa única sentada, Porque a gente jogou em pé. Lá as mesas eram para a pessoa jogar em pé. Mas foi possível jogar de boas aí os 4 jogos, um atrás do outro, com a monitora lá explicando o jogo pra gente. Beleza? Então vamos começar aí pelo primeiro. Eu acho que eu vou seguir a ordem que eu joguei lá. Posso estar enganado nessa ordem, mas eu acho que foi essa ordem. Primeiro aí foi esse Hieron, ou Hieron, não sei como é que se fala, É um jogo aí do Diego de Moraes, então Diego que eu conheço há muito tempo. Parabéns aí por lançar mais um jogo. Ele é o game designer, de Cosmos, É o Parque de Hermes, Ele tem um editor e tudo mais. Então qual é a ideia desse jogo aqui? É um jogo que você vai ter várias cartas numeradas, certo? E com cor. Tem um naipe. Cada carta é como se fosse um baralho normal, digamos assim. Não é exatamente igual a um baralho normal, mas é como se fosse assim nessa ideia, Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e várias cores diferentes. E você vai ter os deuses que você está meio que cumprindo trabalhos para eles, atendendo às necessidades deles. E eles precisam de números de algum tipo lá. Então, sei lá, esse deus aqui precisa ter números iguais, esse aqui tem que ter numa sequência, esse aqui tem que ter um somatório maior do que X, por aí vai. Então, cada deus é um objetivo e vocês, na mesa, estão cooperando para jogar isso aí. A ideia do jogo eu achei muito interessante, porque ele é tipo um Uno. É um Uno só cooperativo. Talvez você estranhe, como é que uma ideia dessa é interessante? É porque ele pega aquela ideia do Uno que você pode jogar em cima de um local, ou o mesmo número, ou mesma cor. Então, quando eu jogo num deus o número 1, sei lá, aí você é obrigado a jogar lá ou o número 1, depois de mim, ou um da mesma cor que eu joguei. Outro número, pode ser, Você quisendo lá. Quisendo é pau, Querendo lá. E aí, desse modo, o jogo vai seguindo até que vocês vençam ou percam, Aí tem alguns detalhes nas regras e tal, não sei o que. Quando você cumpre um deus, deixa eu tirar a imagem aqui do meio. Quando você cumpre um deus, você ganha uma habilidade dele. Ou você, quando faz não sei o que, ganha umas habilidades. Tem uns heróis que você pode jogar também e fazer um efeito especial, Então tem uma série de outras coisas assim que eu não vou ficar aqui comentando. Mas, de modo geral, o que é que eu achei do jogo, Você está meio que tentando calcular as chances, para conseguir melhorar suas chances de ganhar. Então, vou jogar aqui porque eu sei que fulaninho vai conseguir me ajudar, não sei o que e tal. Eu gosto de jogos cooperativos com limitação de comunicação, Comunicação limitada, do jeito que você quiser falar aí. Só que aqui eu acho que não funcionou tão bem, certo? Não sei se é porque a informação que você dá é somente depois que você faz algumas coisas lá. Eu acho que é quando você cumpre um deus, aí você pode dar informação ou perguntar informação para alguém, E aí eu achei muito solto assim do jogo. E às vezes a informação não é nem tão relevante assim. Não sei se é porque a gente somos jogadores muito ruins, ou iniciantes, provavelmente é isso. Apesar de que a gente ganhou a partida, a gente não jogou no nível mais fácil, mas também não foi no mais difícil. A menina lá botou um nível pra gente jogar e a gente conseguiu ganhar. Foi bem apertado, Então, o que é interessante e tal. Só que ainda assim eu senti meio que eu fosse guiado pelo jogo. Então a gente tem... É um pouco diferente assim de, sei lá, The Crew. Eu gosto de The Crew bastante. Ele é um jogo que você é guiado, mas não é tanto pelo jogo, é mais pelo que os jogadores estão fazendo. Lógico que você tem objetivos a cumprir, Só que os objetivos mudam e tal, isso eu acho que dá uma rejogabilidade. Pelo que eu entendi, o Hieron, não vou saber, a dificuldade dele reside em você mexer nos parâmetros. Então não é algo tão rejogável assim, na minha impressão. Joguei só uma vez, certo? Não tem como eu dar uma pincelada aqui geral. Mas fiquei com essa impressão, E de que o jogo, ele meio que está me guiando. E isso não é um sentimento tão bom de se ter em um jogo cooperativo, Você quer tomar suas decisões e se lascar com elas ou não, Então as restrições do Uno nesse jogo, eu acho que apesar da ideia ser boa, não casou tão bem quanto eu esperava que fosse casar, Mas aí, primeira impressão, eu jogaria novamente, tranquilamente, assim, sem nenhum aperreio.
Não achei o jogo ruim, né? Só achei que teve esses engasgos assim que soou que a gente tava jogando meio que no automático. Não foi a gente, apesar de ter ganhado meio que quase no talo assim, não foi difícil, né? A impressão que eu tive é que não foi difícil porque a gente não ficou pensando muito e tal. Não dá para ter discussão, então o pensamento fica mais na cabeça do jogador. E eu achei um pensamento diferente, né, de um jogo cooperativo de vaza como é o The Crew, né? Que aí você consegue pensar coisas interessantes para fazer e consegue perceber se você está indo bem ou mal e se a equipe está indo bem ou mal, né? Aqui eu não senti isso, sabe? Então acho que faltou um desenvolvimento maior no jogo para você ter esse sentimento de progressão ou não, né? Assim, que as coisas estão acontecendo a seu favor ou não no jogo. Beleza? Esse foi o primeiro. Vamos para o segundo. O segundo é o Feng Shui Dungeon. Tá aí, ó, as cartinhas. É um jogo do Chris Borges e ele, inclusive, é o artista do jogo também. O Chris Borges é o artista do Pitaco, né? Gente boníssima, assim, conheci lá no DOF. E ele fez tanto o design daqui quanto a arte do jogo. E aí, pra mim, esse é o melhor jogo da linha em termos de, digamos assim, gameplay. Porque ele usufrui do formato da linha. Se você percebeu, né, as cartinhas aí, ó, elas têm esse formato meio de 3x1, né? Por consequência, cabe exatamente 3 quadrados aí dentro. E essa foi a ideia do Chris, né? De montar um jogo que fosse meio que tile placement, de você colocando essas pecinhas aí, para fazer uns objetivos estilo Tetris. Então, vou tirar já a imagem aqui da frente, que você já viu, né? Basicamente vão ser 3 quadrados, eles têm cores, né? Às vezes ele tem um objetivo, feito esse aqui do meio, ó. Então você vai ter que formar esse formato com essa cor e tudo mais para ganhar pontos, aí 2 pontos ali no cantinho. E algumas peças têm essa xícarazinha, que é ponto extra. Aí vou tirar isso aqui, acho que já deu para entender. Você está meio que compondo esse tabuleiro. Tem um draft aberto, então cada jogador vai selecionar uma carta e aí posicionar no seu tabuleiro e depois seleciona mais outra carta. Eu acho que é um draft aberto que vai e volta. Posso estar enganado, certo? É tanto jogo na minha cabeça que eu posso estar confundindo. Mas eu acho que é assim. Em todo caso, isso aí não é uma parte ruim do jogo. Funciona legal, ok, tudo bem, mas não tem nenhum brilhantismo, digamos assim. A parte legal do jogo é justamente você conseguir fazer essa montagem de peças para você cumprir seu objetivo. Aí ele é muito similar, assim, o feeling ao Cobogó, né? Só que o Cobogó, as cartas são maiores e você cobre elas. Aqui você não cobre, você coloca uma do lado das outras. Mas a ideia é muito parecida, é você fazer os formatos em Tetris daquela cor e tudo mais, não sei o quê. Só que aqui é um jogo competitivo, o que pra mim é um plus, né? É melhor do que um jogo cooperativo, pelo menos eu acho, né? Quando o jogo é para ser cooperativo, ele tem que ser muito bom para me chamar a atenção. Então, por isso que o Cobogó não ficou tão legal assim na minha cabeça. Mas o Feng Shui, eu acho que, pra mim, é o jogo que mais se adequou à linha Stick, justamente por conta do formato, né, e da ideia de usar o formato em prol do jogo, né? Coisa que o Ieron, por exemplo, não faz. Inclusive, aí, o texto das cartas fica meio que embaixo, aí você abrir em leque, elas meio que tampa. Então, eu acho que não ficou tão bem quanto aqui, né? Então, aqui o jogo foi feito, tipo, o design de produto aqui, digamos assim, ficou melhor, mas ornou melhor, né? Só que aí o jogo tem um problema muito grave, que é um desbalanceamento grande, assim, e é um desbalanceamento matemático que é muito perceptível. Então, vou mostrar aqui só para vocês entenderem de novo. Você tem essas cartas que tem objetivo e tal. E aí as cartas elas podem ser peças de Tetris com 4 espaços, né, com 4 pecinhas para formar ela, ou com 3. As peças com 3 valem 1 ponto. As peças com 4 valem 2 pontos. Entretanto, né, a diferença de 3 para 4 não é o dobro. Aí, Roberto, você está aí de picuinha. Não estou, não. Vou explicar agora por que não estou. Quando você joga um jogo que você tem 2 tipos de objetivos e um dos objetivos é muito matematicamente melhor do que o outro e mais possível de fazer do que o outro, porque eu tenho esse objetivo de 1 ponto, mas eu só preciso de 3 peças para fazer. Certo, você tem um outro objetivo de 2 que você compõe com 4. É muito melhor você gastar 4 posicionamentos para ganhar 2 pontos do que você gastar 3 para ganhar 1 ponto. E isso foi uma discrepância tão grande que a disputa do jogo foi meramente entre eu e outro jogador, porque o outro jogador investiu nessas de 1 ponto. Aí ele ficou tipo, com quase metade dos nossos pontos, ficou com muito ponto abaixo. Se não foi metade, foi tipo 50% a menos, assim. Sei lá, a gente fez 16, ele fez 10, alguma coisa assim, sabe? Então é uma diferença grande de pontos. Então esse pra mim foi o defeito do jogo. Felizmente, Jelly Monster fica o pedido, se houver um reprint, ajustem essa pontuação, que aí com certeza esse jogo aqui vira o melhor da linha, certo? Por sinal, no final do vídeo eu vou dar o meu ranking. Infelizmente já tô dando spoiler aí, né? O Feng Shui dos... Eita,
Esse jogo não entrou na minha primeira posição por conta desse desbalanceamento. Inclusive, ele caiu assim significativamente na nota, apesar de que eu acho a experiência dele muito legal. Então fica aí a dica, ajuste essa pontuação, bote 3 e 2, já melhora. No mundo perfeito seria 4 e 3, certo? Porque aí casaria bonitinho, mas eu acho que não precisa ser assim. Acho que 3 e 2 já resolve muita coisa, porque 1 é o dobro de 2 é o dobro de 1. E essa diferença fica muito discrepante, você vê pela pontuação das pessoas, né? Então é isso aí. Ah, e mais um detalhe, as xicarazinhas eu não gostei. Como é que funciona a pontuação? Você pode pontuar cada objetivo 1, 2 ou 3 vezes. Uma vez se você casou o formato, 2 vezes se você casou a cor, 3 vezes se você colocou uma xícara em cada espaço daquele. Colocar a xicarazinha em cada um deles é muito difícil. Eu achei muito de sorte também. Então chegou na minha vez, se tiver xicarazinha eu pego, se não tiver eu não pego. Então ficou esse impacto negativo também para mim. Mas aí só estudando o baralho para dar alguma opinião ou sugestão, né? Então, para mim a única coisa que precisa mudar mesmo no jogo é esse esquema da pontuação. E eu achei que o desempate e a pessoa ter mais xícaras é ruim, porque se mais xícara já dá mais ponto, você dando o desempate para a pessoa que tem mais xícara é outro fator negativo em prol da xícara, né? Que além dela ganhar os pontos do objetivo mais vezes, ela ainda ganha um desempate, não vi sentido. Mas bom, coisa minha, isso aí eu não tenho certeza ou plena convicção, mas para mim foi um incômodo esquisito, assim, um desempate ser assim. Beleza, esse aí foi meu segundo jogo, né? Meu não, né? Da Gelli. E agora vamos para o terceiro jogo, que é o Noite Zumbi. Noite Zumbi, né, que é do Maurício Gibrim, dos que eu falei até agora, eu não conheço ele. Eu não sei se ele estava lá, eu acho que quem estava lá no stand era o artista do jogo, né? Ele ficou brincando com a gente lá e tal, conversando sobre o jogo também. E aí esse jogo aqui ele é um jogo de vaza. Olha aí, mais uma vaza, e 2025 foi o ano da vaza. Um jogo de vaza cooperativo. Então isso me interessou muito, certo? Porque eu gosto do The Crew, como eu acabei de citar, né, no Iero. E o Noite Zumbi é um jogo de vaza seguindo esses padrões do The Crew. Obviamente, né, por ser um jogo muito menor e por ser um jogo que tem uma limitação de manual, uma limitação de componentes e tudo mais, ele não tem tipo uma campanha. Só que você meio que joga uma campanha, ele é como se fosse um roguelike, digamos assim, você vai jogando várias noites e você faz uma pontuação, né, igual a quantas noites você sobreviveu. Achei a ideia muito boa, achei a dinâmica interessante do jogo, tem vários elementos inteligentes aqui. Entretanto, achei ruim, eu não sei exatamente se o jogo é assim. Eu até fui olhar o manual para ver se eu esclarecia. Eu acho que é assim, não tenho certeza. Então, se eu errei, mil perdões aí. Mas a impressão que eu tive é o seguinte: você vai ter um baralho, você vai embaralhar ele e vai distribuir X cartas para cada jogador. E é isso. Não existe nenhum pré-setup, digamos assim. Então, pode acontecer de nessa distribuição você ter dado uma mão impossível aos jogadores, ou semi-impossível aos jogadores, ou extremamente difícil aos jogadores. Enquanto que em outros momentos você pode ter distribuído uma mão muito fácil. Então, não é que é um problema, né, o jogo ter esse grau de dificuldade variante. O problema é você vincular isso à pontuação. O que é que isso significa? Que na primeira rodada eu já posso pegar uma noite horrível e morrer, ou eu posso jogar 3, 4 rodadas com noites tranquilas e bem de boinhas, para eu terminar com 4 pontos sem ser merecimento meu, entende? Então, para mim, é esse o problema, é que a pontuação do jogo não é realista, não é condizente com a capacidade do grupo. Aí, oxe, Roberto, mas como é que você faria? Esse tá engraçado, né? Eu tô dando meu pitaco nos jogos da Jelly Monster. Não sei se eles vão ver, mas se eles virem, né? Leve em consideração, talvez, aí para uma segunda impressão desses jogos, né? Para mim, Noite Zumbi, você teria que ter um baralho meio que um pouco em sequência. Isto é, ou não precisa ser em sequência, você removeria todos os zumbis, distribuiria, colocaria na primeira noite X cartas, embaralharia, distribuiria. A próxima noite, bota mais X zumbis. E assim vai, entendeu? Porque o grau de dificuldade vai aumentando com o decorrer da partida, o que faz com que as noites, de fato, incrementalmente fiquem mais difíceis, né? Lógico que aí você tem aquela opção de matar zumbi, aí algum zumbi que você matou não voltaria, né? Mas aí talvez possa ser o caso de o zumbi voltar pro baralho, né? Ao invés de ele ir embora. Então é isso aí. Gostei muito do jogo, gostei muito da ideia. Aí, novamente, não é o jogo que é mais adequado para a linha, para o formato da linha, porque deixa eu mostrar aqui de novo a imagem. Você vai ter, ó, lá em cima, tipo a cor, né, do negócio, o número e no meio a imagem,
Isso aí já dá para você saber o que a carta faz. Entretanto, você quando está começando não tem perfeita noção de tudo e você vai querer ficar lendo esse texto. O ruim é que esse texto fica embaixo. Então quando você abre a mão, né, em leque, que é o normal, você está jogando um card game, sei lá. Eu não lembro quantas cartas você pega, mas é tipo mais do que 8 cartas que você pega. É muita carta para ficar na mão desse tamanho, sabe? Eu achei que fosse pior, mas não é tão ruim. O ruim mesmo é o que você não consegue ler essas informações. Aí para você ler, você vai ter que abrir o seu baralho e ler, sabe? Então, para mim, o jogo não é tão adequado assim para o formato. Então, se forem republicar, quem sabe não vale a pena republicar ele no formato de card game normal, né? Talvez seja mais vantajoso. Apesar de que vai continuar o mesmo problema, porque você vai abrir em leque e vai continuar a informação embaixo. Então, não sei como resolver isso aí. Beleza? Então, vamos para o próximo jogo. Quarto e último jogo da linha Stick da Jelly Monster é o Blefadores S.A. O Blefadores S.A. é do Ronaldo Crispim. E ele é um jogo, como o nome já diz, de blefe, né? Aí aqui, infelizmente, eu acho que o jogo vai até ou 8 ou 10 jogadores. É uma quantidade bem grande de gente que joga. E basicamente ele é um jogo que você vai ficar formando os duplas, formando duplas no decorrer da partida. E quando você faz uma dupla, você pontua junto com aquela dupla. Então a ideia do jogo é meio que você blefar para você dar a entender que você tem uma boa pontuação para as pessoas quererem fazer dupla com você e você poder escolher quem você acha que está dando a maior pontuação. A premissa do jogo é até interessante, certo? Só que, como eu falei, eu joguei com 4 pessoas só e aí ficou um pouco morgado o jogo. Porque aí eu fazia dupla com esse cara ou com esse cara, era 3 possibilidades, só que costumeiramente alguém já fazia dupla e dava um lock na outra dupla, né? Então, se 2 pessoas já definiram qual é a dupla, a outra dupla é quem sobrou, né? Então, acho que o jogo não funciona bem com 4, por consequência, né? Minha primeira experiência não foi tão boa, né, com o jogo. Achei que faltou algum saborzinho, talvez. Talvez esse saborzinho fosse a quantidade de jogadores, né? Não tem como eu saber. Jogaria novamente, mas a primeira impressão que eu tive não foi legal, né? Achei que tem muita sorte. A parte de blefe não é tão forte e costumeiramente você é pego no blefe. Então talvez fosse bom ter dar menos informações aos jogadores, porque é meio que fácil você ser pegado no blefe, porque as informações vão aparecendo e elas lhe matam, sabe? Não sei se foi porque a gente jogou mal, mas ficou essa impressão. E ainda assim é um jogo de sorte. Em que sentido? Se você deu sorte de pegar uma mão boa, não tem nada para fazer com sua mão para ela ficar ruim. Então ninguém pode afetar você nisso. Então você nem precisa mentir. O seu papel vai ser meramente encontrar quem é a melhor pessoa que está com pontuação para parear com você fazer um mod de ponto. Entendeu? Então eu acho que é um jogo que tem muita sorte, uma sorte excessiva que incomodou, né? Então chegou um ponto do jogo que eu já sabia que eu não ia ganhar. Eu não tinha certeza de quem ia ganhar, porque o pessoal estava fazendo dupla várias vezes com a mesma pessoa, né? Aí eu já sabia que eu não ia ganhar. Eu e outro cara lá, né? Então a possibilidade dos dois ganharem, né, era grande lá. Mas aí ficou meio que esse sentimento desde a metade do jogo, não ganhei mesmo, não dá mais para fazer nada, então vou só aqui jogar de pedestre, né? Tipo, só observando o que está acontecendo. Beleza? Então aí foram os 4 jogos. Vou dar meu ranqueamento aqui, né? Primeiro lugar, Noite Zumbi, que pra mim é a melhor ideia dessa linha, né? Ele é um jogo que eu gosto da premissa. Tudo bem que ela é muito parecida com The Crew, mas ela é diferente o suficiente. Inclusive ela é bem diferente. E tem umas ideias bem interessantes, assim, do que você fazer e tal. Eu não dei detalhes sobre os jogos, né? Mas aí você pode ir atrás, tem vários vídeos sobre isso. Aqui é mais um vídeo de opinião, né? O segundo lugar eu botei o Feng Shui Dungeon, porque ele é o melhor design de produto que tem. A nota dele tá lá embaixo para mim por conta do desbalanceamento, porque me incomoda profundamente, né? É um jogo que vai forçar as pessoas a não pegarem as cartas de pontuação 1, o que é esquisito, sabe? Porque está desbalanceado. Mas aí, se isso for ajustado, eu imagino que esse aqui ou vire o 1 ou pelo menos permaneça nessa posição para sempre, assim. Beleza? E o número 3 é o Hieron ou Hieron, não sei, porque eu achei a ideia muito boa, né? Apesar da partida não ter sido apertada e eu não ter visto vislumbres de rejogabilidade assim muito grande, mas achei a ideia legal. E por fim, infelizmente, aí fica o Blefadores, que eu joguei somente com 4 jogadores, então acho que foi o jogo que mais sofreu injustiça, né? Porque eu joguei com a quantidade pior, provavelmente, do jogo. Mas ainda assim, eu acredito que ele não é um jogo tão bom quanto os outros, por conta realmente dessa sorte, de que se você deu sorte, seu trabalho vai ficar fácil. Você não precisa blefar,
Você só precisa encontrar alguém para parear. Logicamente, você joga múltiplas rodadas, né? E com essas múltiplas rodadas, a ideia é meio que mitigar, tal qual um jogo de vaso, um jogo sei lá, de escalada, jogos de carteado, né? Eles colocam essa possibilidade de você jogar múltiplas vezes para balancear a coisa. Só que aqui, como você ganha ponto junto com alguém, a chance de você já meio que ter um vencedor na mesa é muito grande, né? Então, acho que faltou ainda aí alguma coisa para mitigar essa sorte ou para deixar a possibilidade dos jogadores terem como alcançar um outro que está muito na frente, né? Sem ser fazendo um complô esquisito que só rebaixa alguém, né? Então rebaixa alguém e tenta baixar o líder junto, mas sabe, não tem um negócio tão interessante assim. Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima, tchau, tchau. O vídeo apresentado não explica os jogos. Caso deseje entender os jogos, o manual deverá ser consultado.